Hoje vamos estar falando sobre a questão do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Então, primeiramente eu vou explicar que eu não vou estar adentrando no livro. Pode ser que falte coisas, mas eu vou fazer uma análise não sobre o autor, porque o autor vai ser em outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o gênero, o que influenciou o livro, para antes de você ler o livro, você ter essa noção do que influenciou, o que você vai encontrar lá, para você não se sentir perdido quando você estiver lendo. Então, Noite na Taverna, ele é um gênero drama misturado com horror. Ele foi publicado em 1855. Foi 3 anos depois da morte do autor, que foi Álvares de Azevedo, né? Então, o livro, inicialmente ele é narrado em terceira pessoa, onde apresenta os personagens na taverna. Depois se torna em primeira pessoa, com cada personagem contando histórias. Então, esse livro, ele é uma antologia de contos do autor ultrarromântico. O que seria essa antologia? Seria uma coleção de trabalhos literários, ou seja, uma coleção de contos. É uma narrativa moldura, ou seja, o que é essa narrativa moldura? Essa narrativa moldura é inserir dentro de uma história inicial uma outra história. E nesse livro você vai encontrar muito forte a influência da segunda geração romântica. Mas o que foi essa geração romântica? Eu vou explicar só um pouquinho, para você compreender a influência que teve. Essa segunda geração romântica foi uma fase que ela durou entre 1853 a 1869. E o livro ele foi publicado em 1855, ou seja, houve uma influência. Essa fase, essa geração, ela ficou conhecida como ultrarromântica ou a geração mal do século. Mas por que é uma geração mal do século? É porque as principais características dessa fase eram morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação, pessimismo, essas coisas assim bem cabisbaixo, bem retroativa. Ela também foi conhecida como a geração byroniana. O que seria isso? É porque a literatura ela sofreu uma forte influência do poeta britânico George Gordon Byron. E os escritores nessa época começaram a absorver o pessimismo romântico presente na literatura de Byron. Ou seja, eles começaram a sofrer uma influência. Então, foi mais ou menos isso a geração romântica, segunda geração romântica. Eu não vou adentrar muito nisso, eu vou adentrar mais no livro em si. Então, o livro eles são 5 contos mais um prólogo. O que seria o prólogo? Seria uma primeira os 5 contos mais uma primeira parte de uma tragédia em forma de diálogo, mais o epitálogo. O que seria esse epitálogo? Ele remete de uma peça literária em que se faz uma recapitulação, ou seja, um resumo do que aconteceu e um desfecho. Tecnicamente, como dito anteriormente, são 5 rapazes se abrigando em uma taverna. Então, esses cinco amigos são... Desculpa que eu não sei muito bem falar esses nomes. Sofieri, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann e Johann, não sei como é que se fala. Eles decidem dividir o acontecimento das suas vidas, contar o que ocorreram na vida deles. Não se trata de cenas comuns do cotidiano, coisas que a gente vê no dia a dia. As histórias envolvem assassinatos, violências sexuais,
canibalismo, paixões platônicas e alcoolismo. E cada um tem a sua história que vai ser contada. Bom, o livro em si, ele leva mais para um lado de uma literatura gótica. Por que uma literatura gótica? Porque uma das características da literatura gótica é a psicologia do terror, ou seja, aonde tem características do medo, a loucura, a devassidão sexual, a deformação do corpo. Ou seja, por isso que tem que pode-se dizer que tem uns pontos sobre a literatura gótica. O livro, ele foi fortemente inspirado pela obra de 1790, Noches Lúgubres, do espanhol José Cadalso. E o intuito do livro foi a retomada da tradição literária mundial, o fim do passado idílico e também retomar sua narrativa para a tradição ocidental. Ou seja, o livro ele tem essa... Ele foi muito inspirado pela geração romântica. Você vai perceber ao ler o livro que as cenas, o que vai ocorrer. Eu não quero adentrar no livro para não dar spoilers para ninguém e não contar, na verdade, o que vai acontecer. É um livro ótimo de ler. Já caiu sim em Enem vestibulares e vale a pena ler. E leem, gente, é uma coisa assim que vai ajudar. E se vocês tiverem dúvida em alguma palavra, anotem. E ler enriquece o vocabulário da pessoa. Então, leem, escreva uma palavra que você não entendeu, não compreendeu. E qualquer dúvida, vai no seu amigo Google e pesquise. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal.